olha tudo que a gente fez. Por isso que eu parei para fazer um intervalo. Olha tudo que a gente fez. A gente fez o título, a ordem dos autores, o resumo, a introdução. Esse é o início. Agora vem o meio. Mas vejam que o meio eu não chamei de meio, eu chamei de central. Por quê? Porque é o principal, é o centro, é o cerne, é o core do artigo de vocês, está aqui. Até agora foi só balela, gente. Não, até agora é importante. Mas a parte principal está aqui. Pode esquecer do que eu falei. Não pode. Tá? Mantenha na cabeça, é importante, o início é importante. Mas o meio, o corpo, é a parte principal. Tá? Muitas maneiras de apresentar o corpo. Não ficou boa essa frase, né? Tem que dizer o corpo do trabalho. Muitas maneiras de apresentar o corpo do trabalho. Faça rascunho em ordens diferentes. Eu vou mostrar para vocês que tem vários. Revisa com o orientador, escolhe um. E depois qualquer coisa é só mudar, entende? Grande vantagem nossa, em vez de engenharia civil. Engenharia civil não dá depois, destrói aí e constrói de novo, né? Nós no artigo dá, apaga tudo e faz de novo. Tranquilo, tá? Embora eles façam isso de vez em quando, né? Aquele estádio que foi o Super Bowl ontem foi totalmente reconstruído, né? Eu fui lá num jogo para ver o Ronaldinho, na época que ele jogava no Barcelona. Fui lá no estádio. Aí tava eu e meu marido ontem olhando, né? E eu olhando assim, tá diferente esse estádio, né? Aí o André assim, claro, né? Eles reconstruíram pro Super Bowl, E nós aqui fazendo o mesmo, né? Vai funcionar que é uma beleza. Essa parte vai cortar, né? Tá, não. Então, vamos lá. Pode mudar. O importante é, vocês podem mudar. Vocês estão escrevendo de um jeito, não gostou, não tá bom, tá tudo cortado, muda. Tá? Tá, sempre dá, gente. 00:06. Então, olha só. Escrever artigos é uma arte. Que obra é essa? É o Abapuru. Quem pintou? A Tarsila do Amaral. Ops. Aquele ali foi a Tarsila do Amaral, né? O original. Quem pintou esse? Romero Brito. Romero Brito. O maior pintor moderno da atualidade brasileira. Posso dizer assim? Ficou redundante, mas enfim. É a mesma obra. Cada um com seu estilo. O original e a parte moderninha. Mas o corpo é o mesmo. O corpo é exatamente o mesmo. Tá aqui o Abapuru, tá ali o pezão, tá ali o... Como é que é o nome disso? O cactus, tá ali o sol. Tá? Escrever artigo é a mesma coisa. Vocês podem usar as mesmas ideias de maneiras diferentes. Tá? Então, corpo. Exemplos de corpo de artigo. De organização. SBBD 2013. Introdução, trabalhos relacionados, motivação e conceitos fundamentais, composição dos operadores, experimentos realizados, conclusões e trabalhos futuros. Tá? Esse é o corpo, as seções, né? O esqueleto. Da minha amiga Braganholo, introdução, trabalhos relacionados, aí as 3 contribuições da tese dela, as árvores de consulta, a linguagem de atualização e o mapeamento. SIGGRAPH, de computação gráfica, introdução, fluxo para 3D, trabalhos relacionados, o Martin Cube, melhorias, implementação, resultados, conclusão. TSE, engenharia de software. Introdução, definição, medidas métricas de complexidade, as propriedades, conclusão, resumo e trabalhos futuros. Nossa Senhora. SIGMOD. Resumo, background, cluster, UBIRT, performance, resumo. Ragavan, SIGCOM. Classe, limitador, avaliação, tralalá. TOCS. Esses aqui são periódicos, daí o corpo é maior, né? Porque aqui dá para escrever, em periódico, dá para escrever 40, 50 páginas. Então, tem mais seções. Tá? Mas, no fundo, o negócio é o seguinte. Todo mundo tem a introdução, todo mundo tem a conclusão. Todos eles têm. Tá? O que tem aqui? O que já existe, os trabalhos relacionados, né? O que é novidade e como é que valida aquela novidade, que é o corpo central. O corpo central está aqui, ó, a novidade e a validação. Nessa parte eu vou falar da novidade, na próxima parte eu falo da validação. Tá? Aí, assim, o corpo é o mesmo. Como vocês fazem, você decide. Então, pode ser conceitos básicos, aí vem o corpo. Modelo, a linguagem, a implementação, o estudo de casos, trabalhos relacionados. Ou
Conceitos básicos, trabalhos relacionados à arquitetura, os algoritmos, análise comparativa, os experimentos e uma discussão. Tá? A ordem é mais ou menos essa. É sempre o passado, o que é novo, valida, faz análise experimental e conclui. É sempre assim. Essa é a fórmula. Tá? Verificar o que já existe. Então a gente começa com o passado. Verificar o que já existe. Evita reinventar o passado. Isso é o que a gente não quer. Se fosse assim, a ciência não teria evoluído. A evolução só existe quando a gente faz diferente do passado. Tá? O que já existe é trabalho de detetive. É uma parte que eu adoro fazer. Tá? O que já existe. São os conceitos básicos. Né? O que é um grafo? Vamos falar lá da travessia do grafo. O que é um grafo? Tá? Então, assim, ó, são os conceitos básicos, são os trabalhos relacionados, podem ser apresentados juntos em uma sessão ou separado em 2 sessões. Os conceitos básicos geralmente vêm antes da contribuição. Primeiro vocês vão explicar o que é um grafo, depois vocês vão explicar o algoritmo que faz a travessia naquele grafo. Tá? Os trabalhos relacionados têm 2 tipos, pode ser no início ou lá no final. Tá? Aí tem que ver como que o fluxo fica melhor. O que já existe, os conceitos básicos. Como assim, professor? É qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa de definição, de notação, de modelo, de arquitetura, de linguagem, de cenário, de padrão. Qualquer coisa que já existe e que é necessário para entender o trabalho de vocês. Isso são os conceitos básicos. Já existe. Vocês não estão propondo isso. Um grafo já existe. O conceito de grafo já existe. Tá? Tem que ter referências para os trabalhos onde esses conceitos são introduzidos ou melhor detalhados. Tudo referencia para os outros. Referencia lá para um livro que descreve melhor grafos. Tá? Trabalhos relacionados. Como é que o artigo de vocês avança o estado da arte? O estado da arte é o que existe hoje. Como é que o artigo de vocês melhora? Qual é a contribuição? Ou expande, ou aplica para novos contextos o que existe hoje? Isso tem que estar claro. Tá? Então, aqui o foco são os trabalhos relacionados à pesquisa apresentada no artigo. Quais são? Os trabalhos anteriores com os temas relacionados ao seu, mencionar todos os trabalhos relacionados. Vejam lá o pessoal do comitê de programa do evento ou do departamento, referencia o trabalho deles, porque é importante. Os detalhes desses trabalhos ajudam a mostrar onde o seu trabalho é melhor, ou as desvantagens ou pontos fracos desses trabalhos que vocês estão melhorando no de vocês. Quais são as condições, os requisitos, a limitação do seu trabalho perante aqueles. Porque, de repente, assim, eles fizeram só para SGBD que armazena os dados. Agora veio o contexto de streams, que os dados estão navegando na web. Tá? Então, vocês mudaram o contexto, mas é importante detalhar o contexto anterior para as pessoas entenderem que não é a mesma coisa. Uma coisa é ter o dado armazenado num banco, outra coisa é ter o dado navegando na web. Tá? Então, esses são trabalhos relacionados. Tá? Ajuda a explicar o de vocês. E ela é praticamente obrigatória. Sessão de trabalhos relacionados é obrigatória, tem que estar lá. Tá? Por exemplo, o título lá do meu trabalho é Resumos Estruturais em Processamento de Consultas XML. Entenderam tudo, né? Tá. Exemplos de trabalhos relacionados. Resumos estruturais é uma palavra-chave. Então, eu posso pegar um parágrafo e falar de resumos estruturais em outros contextos, que não seja o processamento de consulta XML. For usado para outra coisa, falo disso. Resumos estruturais para processar outros tipos de dados. Resumos estruturais para processar dados relacionais. Não é dados XML, é dados relacionais. Ou outras formas de processar consultas XML que não seja com os resumos estruturais. Entende? Então, pega o título e quebra as partes daquele título e fala sobre as partes do título. De novo, lembrem lá da figura do fluxo. Aquelas palavras-chave que estão no título se repetem no artigo inteiro. Mas o artigo é um survey. Isso é uma pergunta que fizeram numa apresentação uma vez. É um survey. Todo mundo sabe o que é um survey? Survey é assim. Até agora, o que eu falei? A contribuição é alguma coisa nova, né? É um problema novo num contexto que já existe, ou é uma solução nova para um problema que já existe. É algo novo. Um survey é uma pesquisa, né? A tradução de survey é pesquisa, mas é pegar tudo que existe
por exemplo, sobre processamento de dados em aplicativos móveis. Pegar tudo que existe, as 100, 200 referências daquele tópico e organizar elas em um artigo. Fazer uma classificação, classifica. Algumas usam, sei lá, bancos de dados relacionais, outras usam, sei lá, bancos de dados XML, outras é NoSQL. Classifica, faz uma taxonomia. Isso é um survey. Agrupa tudo que já existe, vê o que eles têm de parecido, o que eles têm de diferente, o que são a mesma solução para problemas diferentes ou problemas diferentes com a mesma solução. Faz um apanhado de tudo que já existe e isso é um artigo. A contribuição é o apanhado. Vocês não estão propondo nada novo. Vocês estão pegando o que já existe e organizando. Tá? Que dá um trabalho do cão para fazer. Tá? Então, assim, precisa de trabalhos relacionados mesmo num survey, que vocês já estão falando de 100 trabalhos, vocês vão falar de mais outros. Sim. Quem são esses outros? Os que ficaram de fora do survey. Vocês podem dizer assim, olha, o foco desse survey é dispositivos móveis. Então, todos esses outros trabalhos aqui que falam de desktop estão fora, entende? Mas vocês vão deixar claro que aquilo ali está fora do escopo. Lembra que eu falei lá no início eu falei do espectro, defini o espectro. O que está fora? Diz que aquilo está fora e por que aquilo está fora. Porque daí sempre vai ter um cara que vai dizer assim, ah, mas ele não considerou. Não, vocês de propósito deixaram aquele ali de fora. Então escrevam por que aquele ali ficou de fora. Precisa ter uma sessão de trabalhos relacionados, não pode ir simplesmente mencionando o artigo aqui e ali no meio do artigo. Isso é pergunta de aluno. Precisa ter uma sessão, professora? Porque está mencionado aqui, está mencionado ali, está mencionado lá. Gente, a fórmula diz que é melhor mencionar tudo que é dos outros no mesmo lugar. Porque senão o artigo de vocês, uma hora vai falar da minha contribuição, outra hora vai falar do que o Jean fez, outra hora vai falar do que a minha amiga Vanessa fez, outra hora vai falar do que o Alberto fez. Vira uma sopa de letrinha, vira o samba do crioulo doido. Tá? Então, assim, tudo que é dos outros, vocês colocam em uma sessão, e essa sessão se chama trabalhos relacionados. Related work. Tá? Tudo lá, tudo que não é de vocês, tá lá dentro. Blá, blá, blá. Cuidado! Muito cuidado! You can't change the past. True, that's why they invented lying. Não, a gente não mente em artigo científico. A gente não é Dan Brown para ficar fazendo ficção lá em cima da história da Bíblia. Não, a gente não mente em artigo científico. Tá? O passado é passado e a gente não mexe nele, a gente simplesmente relata como que aquele passado é. Tá? Então, isso é o que já existe. Agora vem o que é novo. É a parte principal do artigo e tem que estar claro. Tá? Um parágrafo com a ideia geral da proposta. De novo, a fórmula do bolo. Esclareça novas definições. Vocês estão cunhando um termo. O termo Big Table não existia antes do artigo dos caras da Google. Big Table é um novo termo. Eles vão lá e eles falam explicitamente. Neste artigo, nós introduzimos o conceito de Big Table. Explícito. Tá? E aí vai lá. Quantos parágrafos for necessário? O que é, como é que funciona, o que é novidade, por que é novidade. Detalha, explica e aí vai o artigo inteiro. Tá? Explicitamente. O que, como, por que, onde, quanto. Nada é óbvio. Artigo científico, nada é óbvio. Nada é óbvio. Tá? Então, ó, fizemos lá o meio. Tá aí o meio. O que já existe, o que é novidade. Dúvidas até agora do início do meio. Agora vem a parte final do meio. Trabalhos relacionados e revisão bibliográfica. É a mesma coisa. Só que nos artigos a gente não chama de revisão bibliográfica, a gente chama de trabalhos relacionados. Porque eu não sei. Mas é related work. Mas é o mesmo conceito. Eu comecei o meu trabalho e eu continuo naquele mesmo trabalho. Eu posso reutilizar o que eu fiz no meu primeiro trabalho? Sim, desde que não seja copy-paste literal. Copy-paste literal em artigo científico não rola. Ah, professora, mas fui eu que escrevi. Eu sei. Aí eles têm um nome para isso, autoplágio. Não pode.
Não pode fazer copy-paste dos outros, não pode fazer copy-paste de si mesmo. Não pode. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Na seção de trabalhos relacionados, a gente cita o trabalho dos outros, a gente escreve o que eles fizeram e a gente escreve o que a gente faz diferente deles. Tem que estar claro. Não é só fulaninho, fulaninho, fulaninho propuseram a Bigtable. Fulaninho, fulaninho, fulaninho propuseram XML. Não. É dizer, a Bigtable funciona assim, o XML funciona assado. E a minha contribuição é aqui e funciona diferente assim e funciona igual assado. É comparar o que vocês estão fazendo com o que já existe. Termos técnicos, traduz ou não? Pois então, isso é uma pergunta... Assim, o que eu digo é assim, pode até traduzir, traduza. Só que coloca entre parênteses o termo original em inglês em itálico. Coloca o termo original, porque senão, principalmente quando é assim, é o primeiro artigo em português que está sendo escrito naquela área. Como é que traduz Bigtable? Tabelão? Não. Algumas coisas eu acho que não dá para traduzir, né? Algumas coisas tem que ficar no... O nome do trem é Bigtable. Map reduz. Como é que traduz? Mapeia e reduz? Não dá certo. Tá? Então, assim, alguns não dá certo para traduzir, não. Mas os que dão, acurácia. Acurácia agora entrou no dicionário. Até 10 anos atrás não existia no dicionário acurácia. Então, eles falavam lá acurácia e colocavam entre parênteses accuracy. Então, a pergunta é longa, é uma novela mexicana a pergunta. Mas, assim, a pergunta é, você testou, funcionou com 16, processamento paralelo com 16 máquinas. Alguém foi fazer, ou outra pessoa foi fazer o que você fez, e aí usou 32, né, e não funcionou. E aí? Aí é difícil. Não. Porque assim, o que acontece? Funcionou para 16 e você mostra no seu trabalho que funciona para 16. Se para 32, 64 ou 150 não funcionar, desde que para os 16 tenha funcionado corretamente e você não tenha inventado nada no seu artigo original, é a vida. É a vida. Ainda mais em computação, é a vida, gente. Às vezes só de mudar de sistema operacional o trem não funciona, vocês sabem disso, né? Sabem, né? Deveria funcionar, né? Não funciona, mas eu fiz em Java. Java é portável para qualquer sistema operacional. Até o dia que vocês precisam não funciona, né? Professora, mas eu fiz no meu Mac em casa, no meu Mac funciona. Pois então no meu Windows não está funcionando, não. E aí, gente? É a vida, ainda mais em computação. Certo?